Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, através de Jesus Cristo, supra cada uma das tuas necessidades. E que o Espírito Santo, Deus Consolador e Intercessor, esteja guiando você em todos os teus caminhos. E que o precioso sangue de Jesus Cristo purifique você e habilite você a viver eternamente com Deus no reino celestial. Quero agradecer a você por assistir às minhas mensagens. Você que ainda não assistiu nenhum vídeo meu, alguém compartilhou o link com você e você está tendo contato agora com as minhas mensagens, seja bem-vindo ao canal Meu Andar com Deus. Um canal de mensagens mais voltadas para o Espírito Santo. Nós temos uma série chamada A Verdade. Nós temos a série Daniel, começamos a série Apocalipse, mas paramos. Revelações de Esperança. E queremos continuar porque o celular deu problema, a gente teve que trocar de celular. Deus é contigo, meu irmão, Deus é contigo, minha irmã, Deus é contigo, você que assiste essa mensagem. E que a bênção do Senhor repouse plenamente sobre você. Muito obrigado por compartilhar essa mensagem, muito obrigado por deixar seu like, muito obrigado também por se inscrever neste canal. Deus ricamente abençoe você e eu desejo que você, e peço a você que continue compartilhando as mensagens com os teus amigos nas tuas redes sociais, para que muito mais pessoas tenham acesso a essa mensagem e nós possamos conhecer melhor o Espírito Santo. Deus é contigo. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Para onde eu irei? Para onde posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar As águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui. Para onde eu irei? Para onde posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo.
orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos na Tua presença e é gostoso, Senhor, estar neste lugar tão aprazível para aqui, junto com meus amigos e irmãos, minhas amigas e irmãs, abrir a Tua palavra, comungar com o Senhor e aprender mais do Senhor. Vimos nas 2 mensagens anteriores que o Senhor quer ser conhecido. O Senhor quer ser amado e nós abrimos o coração para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor haja em nós e, acima de tudo, que o Senhor nos ajude a ter uma experiência real com o Senhor, de contemplá-lo face a face em todas as tuas obras, em todos os teus feitos, em todas as tuas ações, em todos os teus atributos, que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos, meu Deus, desesperadamente dessa revelação do Senhor. E precisamos desesperadamente e urgentemente do Espírito Santo em nosso coração para que possamos ter a revelação do Senhor em nossa vida. Portanto, Pai, neste momento visite também o nosso coração no sentido de nossas necessidades materiais. Quem sabe precisamos de saúde, precisamos de alimento, precisamos de dinheiro, precisamos de emprego, precisamos de roupa, precisamos do nosso pão cotidiano. E te pedimos, ó Deus, que abras as janelas dos céus para abençoar a gente, para curar a gente e para restaurar a gente, transformar a gente em filhos e filhas obedientes à Tua palavra. E que a Tua palavra agora seja colocada, implantada em nosso coração, imprimida em nosso coração pelo Espírito Santo. Nós te agradecemos, nós te pedimos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9, 10, nós lemos 11 e 12, né? Nós precisamos nos conhecer, cuidado com o autoconhecimento, porque muita gente hoje até afirma que conhecimento é sinônimo de salvação, mas nós precisamos fazer uma avaliação justa de nós mesmos. Nós somos pessoas criadas perfeitas por Deus, caímos em pecado, por isso desenvolvemos limitações, fraquezas, vícios, e aí ao fazer essa autoavaliação, a gente se conhece como filho de Deus, que erra, que falha, que cai, que fracassa, mas a gente corre para os braços do Pai através do Espírito Santo. E Deus nos deu o Espírito Santo justamente para nos ensinar a andar na presença de Deus. Diz o versículo 12, não é, que o versículo 12 diz que nós não recebemos o espírito de escravidão deste mundo, mas recebemos o Espírito Santo que Deus nos deu para que conheçamos o que por Deus foi dado a gente gratuitamente, ou seja, conhecer o mistério de Deus, Jesus Cristo, o grande Salvador, a grande salvação oferecida gratuitamente à nossa humanidade. Vimos ainda que a salvação é gratuita, mas tem um preço. Eu preciso crer, eu preciso aceitar, eu preciso praticar, né? Então, a nossa parte não é produzir a salvação, porque a salvação já foi produzida em Jesus Cristo. Mas a nossa parte agora é desenvolver a salvação. Eu não tenho mérito para construir um caminho para o céu, mas agora eu tenho que palmilhar esse caminho. E ao palmilhar esse caminho, eu permito ao Espírito Santo tirar desse caminho as pedras, os espinhos, os tropeços, os buracos. Aí nós vamos palmilhando esse caminho, ou seja, desenvolvendo a nossa salvação, aperfeiçoando a nossa salvação nos méritos de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. E hoje, vamos ler o verso 13 até o 16, nós vamos fazer uma análise agora dos versos 13 a 16. Disto também nós falamos, não em palavras de sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende, né, não aceita essas coisas,
eu gosto da palavra aceitar. Lembra que eu falei que na mensagem anterior que o preço para Deus foi matar seu filho. O preço para a gente é crer e aceitar. Em outras versões você pode encontrar, inclusive, aquele que é da carne não ouve a voz de Deus, não aceita, né? Ele não aceita os ensinos de Deus. Mas aqui diz o verso 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo, porque elas lhes são loucura. Lembra que eu falei na mensagem anterior que parece loucura Deus se tornar homem, morrer como homem, ressuscitar como homem, e agora ele reassumir sua natureza de Deus sem perder a natureza humana. E na natureza humana ele sofrer, morrer, ser castigado, para que eu, através do castigo dele, o castigo que me traz a paz, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras eu sou curado, eu sou sarado. Isso é loucura. Mas aí nós encontramos Paulo dizendo que tudo isso é loucura. Por quê? Porque Deus realmente parece louco. É loucura de Deus ser tão apaixonado por nós a ponto de matar seu próprio filho para resgatar, para salvar a mim e a você. É loucura. Paulo diz que o homem natural não pode compreender os mistérios do Evangelho. O grande mistério de Deus. Não pode. E aí ele diz mais, né? Eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem para quem é espiritual. Ou seja, elas se discernem espiritualmente. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que existem muitos cristãos que vivem na natureza carnal. Portanto, ele nunca compreende, ele não chega a desenvolver a salvação porque ele é carnal. Ele não vive no Espírito. Tá? As coisas de Deus se discernem espirituais. As coisas de Deus, aliás, eu já disse aqui no canal, não foi uma vez só. As coisas de Deus é para quem é espiritual. Não é para quem é carnal. Você pode até estar na igreja, pode até estar batizado, mas se você não é espiritual. Jesus Cristo disse que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é espiritual. Por isso, Romanos 8, verso 14, diz que a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo para nos tornarmos filhos de Deus. Porque as coisas do Espírito, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. E hoje, infelizmente, a gente está vivendo uma realidade triste dentro do cristianismo, que é cristãos que não conhecem o Espírito, não conhecem o Espírito Santo, e por não conhecer o Espírito Santo, não tem nada de espiritual. E aí a gente hoje, digamos assim, para resumir, né, porque eu quero tratar do assunto aqui, e eu acho que o assunto aqui é muito vasto para a gente perder tempo com isso. Hoje a gente está simplesmente aliciando o pecado, justificando o pecado, mesmo dizendo que estamos salvos em Jesus Cristo. Uma vez que eu estou salvo em Jesus Cristo, uma vez salvo, salvo para sempre, então não importa se eu pecar. E lembra da mensagem anterior, quando eu falei que tinha as indulgências, cristão penitente? Então, o jovem rico perguntou para Jesus Cristo, porque ele queria saber o que ele precisava fazer para ser salvo. E hoje tem muita gente, justamente nesse aspecto, querendo fazer. E aí o Espírito Santo vai dizer, meu filho, você não precisa fazer nada. Você precisa aceitar, você precisa crer, você precisa praticar, você precisa viver a verdade. E para crer, para aceitar e praticar a verdade, você tem que ser no Espírito. Tem que ser espiritual. Se não for pelo Espírito Santo, você não consegue fazer nada disso. Tá? Aí vamos para o verso 15 agora, está escrito, olha. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Oh, meu irmão, como eu gostaria de já estar nesse nível. De as pessoas olhar para mim
e não vê nenhum defeito, não vê nenhuma falha, não vê nenhum motivo de escândalo. É isso que Paulo está dizendo. O cristão que vive no Espírito Santo, ele julga todas as coisas. Ele tem olhos espirituais para ver as nuances dos eventos à sua volta e dos relacionamentos. Ele é capaz de fazer um julgamento justo de tudo à sua volta. Mas ele mesmo, ele se coloca como um espelho da sociedade. Por isso Paulo, em Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer para os coríntios: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus Cristo. É tremenda essa mensagem. Mas isso é para quem é espiritual. Não é para quem é carnal. Não é para quem é natural. Verso 16, aí ele termina dizendo: pois quem conheceu a mente do Espírito Santo? Renivaldo, mas aí não está dizendo, Senhor, nós lemos em 2 Coríntios, nós lemos no Salmo 139, que o Espírito Santo é Senhor. Quem conheceu a mente do Espírito Santo? Se você ler o versículo 10, você vai ver que o Espírito Santo penetra até a mente de Deus. Agora, o Espírito Santo abre uma janela, abre uma porta para que eu conheça o Espírito Santo, para que eu entre na mente do Espírito Santo para saber o que ele quer de mim. Isso é relacionamento. Isso é você andar com Deus. Quem conheceu a mente do Espírito Santo? Para que possa instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de Jesus Cristo. Meu querido, olha que tremenda mensagem. E aqui a gente pode resumir todos esses 4 versículos em 2 palavras: natural ou espiritual. É o que o texto está dizendo. E nós estamos vivendo uma religião que, na verdade, é tudo. A nota tônica da religião moderna é essa: ou você é espiritual ou você não é espiritual. Ou você é espiritual ou você é natural. E aqui Paulo, ele coloca três questões muito importantes para a gente tratar aqui nesse texto, para a gente compreender essa mensagem de acordo com o versículo 9 e 10 até agora, do versículo 9 até agora. Veja que no versículo 9 e 10, Paulo, ele se preocupa em que Deus quer ser conhecido. No versículo 11 e 12, não apenas Deus quer ser conhecido, ele quer que você também se conheça. É que você conheça as pessoas à sua volta, conheça tudo, para que você aprenda a discernir o certo do errado, o que é prioridade, o que não é prioridade. Então, aí você precisa desse conhecimento, até de si mesmo. Cuidado com a autoavaliação muito positiva. Eu sou tão bom que não preciso de mais nada, não preciso de conserto. E Paulo, ele se preocupa muito com outro aspecto. Você conhece as pessoas à sua volta? Você é capaz de compreender por que ela age assim com você? Você é capaz de compreender os relacionamentos a ponto de você perdoar e você aceitar também o perdão das outras pessoas? E agora, tudo isso só é possível se você fizer uma avaliação justa de você, equilibrada. Eu não sou bom e também não sou ruim, mas eu tenho uma tendência muito grande a fazer só o que não presta. Porque o pecado habita em mim. E ele quer me escravizar, ele quer me acorrentar, ele quer me dominar. Ele quer fazer de mim um fantoche, para que eu faça apenas a vontade do mal. E aí eu preciso me conhecer, me examinar, para que o Espírito Santo arranque de mim os véus, né? Os costumes, os pecados acariciados, e eu possa ter uma vida feliz.
Aí agora, no versículo 13 a 16, Paulo começa dizendo que nós temos um desafio aqui. Versículo 13, ele diz: disto também nós falamos. Irmãos e amigos, eu pergunto para você, qual é o tema das tuas conversas? Essa expressão disto é aquele cristão que amanhece o dia preocupado com a vida eterna. E ele quer compreender todos os planos de Deus para a sua vida. Essa expressão disto aqui está falando de assuntos espirituais. Está falando daquele cristão que cuida da sua linguagem. Lembra de Efésios 4, verso 26, onde Paulo diz que nenhuma palavra torpe deve sair da sua boca? Então, os cristãos de Corinto estavam preocupados com a questão disso, daquilo, né, de Apolo pertence a Deus e Paulo não. Ah, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Essas picuinhas religiosas, essas picuinhas dos relacionamentos, elas não ajudam você a crescer espiritualmente. Então, qual é a linguagem do seu dia a dia? Do que o teu coração está cheio? Paulo disse, eu estou aqui, ó, nós estamos cheios. Inclusive no capítulo 2, no começo do capítulo 2, ele vai dizer para os irmãos que ele não quer saber de outra coisa entre os irmãos. Observe aí 2 verso 2. Observe qual era o assunto que preenchia todo o tempo da vida de Paulo. Ele disse, eu não quero saber de fofoca. Eu não quero saber de picuinha, eu não quero saber de política, eu não quero saber de futebol, eu não quero saber de nada disso, eu não quero saber, essas coisas não têm interesse. Ah, fulano é um grande palestrante, ele deu uma palestra enorme falando de ciência, de como a Terra se formou. Paulo disse, não quero saber de nada disso. Verso 2, porque decidi nada saber entre vocês. Não quero saber do que vocês andam conversando, do assunto preeminente entre vocês. Eu quero saber uma coisa só. Eu quero saber de Jesus Cristo e este crucificado. Observe que aqui ele introduz a questão do mistério de Deus. Eu quero saber da cruz. Eu quero saber de Jesus Cristo e como ele, sendo Deus eterno, onisciente, onipotente, onipresente, imutável, justo, amoroso, como é que esse Deus pôde se tornar homem, esvaziando-se de si mesmo? Como é? Então isso é que deve ocupar meu coração. É isso que está ocupando o teu coração dia a dia? Esse é o primeiro pensamento quando você abre os olhos pela manhã? A tua salvação? Senhor, eu estou salvo. Cuidado, porque muita gente vai orar no final a oração de Jeremias. Eu posso deixar o texto na descrição do vídeo, que eu não vou me precisar onde ele está escrito agora, tá bem? Eu sei que está em Jeremias. Agora, qual é o capítulo, qual é o versículo, eu vou ter que botar na descrição do vídeo. Observe, Jeremias diz assim, passou o verão, passou a colheita e nós não estamos salvos. Meu querido, se você não é espiritual, você amanhece o dia e a sua preocupação primeira é, o que eu vou comer hoje? Agora eu vou tomar um banho. Agora eu vou ver as minhas mensagens no WhatsApp. Agora eu vou ver isso. E termina o dia e você não pega na palavra. Termina o dia e você não fez uma oração. Termina o dia e sua mente está tão cheia, mas tão cheia de coisas que o pensamento Deus, nem existe em nós. Eu tenho me policiado muito. Por quê? Porque não é fácil. Eu digo uma coisa para você, não é fácil. Ninguém pode dizer que é fácil, não. Porque a tentação é grande. E Paulo está dizendo, é disto que nós devemos falar.
A nossa conversa, os nossos relacionamentos têm que ser de coisas que realmente edificam, que promovem, que elevam, que santificam a gente. Paulo está cuidando da linguagem aqui. O que é que está ocupando o teu coração? O que é que está enchendo o teu coração a ponto de você não permitir que Deus aí habite? E ele diz, olha, a nossa conversa não tem nada a ver de sabedoria humana. Não, essas coisas não traz nenhum benefício para a gente. Mas a gente, versículo 13, olha, mas não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas as que são ensinadas pelo Espírito Santo. Ô, meu irmão, eu amo esse texto, sabe por quê? Porque aqui, mais uma vez, a gente volta para uma das mensagens anteriores aí, de Efésios, né? Onde Paulo, ele fala justamente da necessidade que eu tenho, que nós temos, de dia a dia sentar na escola do Espírito Santo como um bom estudante, pedindo para ele que nos ensine o que realmente importa, o que realmente é verdadeiro, é puro, é justo. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 8. Diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o teu coração. Seja isso que ocupe o teu pensamento. A palavra pensamento e coração na Bíblia são sinônimos, tá bem? Seja isto que ocupe o teu coração. E aí a gente já viu aqui, inclusive essa semana, né? Dá-me, filho meu, o teu coração. Eis que estou à porta e bato. E Paulo está dizendo, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é... A gente tem que perceber, Paulo está dizendo aqui em Coríntios, ó, é disto que nós devemos falar. Irmãos, se tem uma coisa que a Bíblia mais combate, é a questão da fofoca. Fofoca é a transgressão do 9º mandamento, né? Não cometerás falso, não levante falso testemunho contra o teu próximo. Infelizmente, a linguagem do cristão hoje, ela é tão similar, mas tão similar, tão semelhante à do mundo, que dificilmente a gente discerne quem é cristão e quem não é. Quem é de Deus e quem não é. E Paulo está falando justamente disso no versículo 13. Você está sendo ensinado pelo Espírito Santo? Agora, no versículo 14, Paulo vai dizer justamente qual é a diferença entre o homem espiritual e o homem natural. Por quê? Porque o homem natural, embora ele até diz que acredita na salvação, diz que acredita no céu, não se esqueça das 10 virgens, nós temos 5 virgens prudentes, nós temos 5 virgens loucas. Por quê? Porque embora estivessem com a Bíblia na mão, elas não tinham azeite reserva, ou seja, elas não tinham comunhão com Deus, ou seja, elas não pararam para serem ensinadas pelo Espírito Santo. E na hora da necessidade, na hora das trevas, quando elas mais precisaram de luz, estavam sem azeite, por isso suas lâmpadas apagaram. Então o verso 14 faz uma separação. E como é que acontece essa separação? Observe, o homem natural não aceita estas coisas. O homem natural não aceita estas coisas. Que coisas, Renivaldo? Aí você tem que voltar para o versículo 9. Ou se você quiser, você pode voltar até para o versículo 1. Porque no capítulo 2 de Coríntios, Paulo estava falando
aqui sobre a questão, a partir do versículo 12, justamente do conhecimento do mistério de Deus ao enviar Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados. O homem natural não aceita. É por isso que hoje nós temos muitos cristãos penitentes dentro do cristianismo. Por quê? Porque não aceita o plano de Deus. Aí querem construir o seu próprio caminho, querem salvação pelas obras. Querem justificar-se pelos seus fazeres. Eu faço isso, eu faço aquilo. Vocês já ouviram? Outro dia eu até ouvi de uma pessoa assim, fulano de tal, ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez... Nossa, ele colocou uma lista que era interminável de fazeres daquela pessoa, de obras daquela pessoa. E aí no final ele colocou, uma pessoa dessa não vai para o céu? E agora? Ele deu esmola para o pobre, ele construiu uma creche, ele dividiu até a comida, deu roupa, ele até tirou a roupa do corpo e dividiu com quem estava nu. E aí, no final ele pergunta, e essa pessoa não vai para o céu? E aí? O que você me diz? Olha, o texto está dizendo, quem é natural não aceita estas coisas. Então tem muita gente hoje que prefere fazer o bem do que ser bom. É diferente, são duas coisas diferentes. Eu posso fazer 1 milhão de coisas para as pessoas e isso não me torna bom. Me torna egoísta. Me torna mesquinho. Me torna avarento, jactancioso, orgulhoso. Olha, para todo mundo olhar para mim e dizer assim, ali está o cara. Aquele ali faz mesmo, aquele ali é o cara que faz. Isso resolve alguma coisa? Não, não resolve, meu querido. E o problema é que, além de não resolver, isso macula tanto o meu caráter, a minha mente fica tão cheia disto, que não há lugar, não há espaço para o ensino do Espírito Santo. Portanto, eu não aceito. Se eu não aceito, eu não creio. E quantas pessoas hoje estão dentro do cristianismo que não crê, não aceita, além de não aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, não crê que um Deus morreu por mim. Morreu por ele, morreu por nós. Ora, como é que eu agora vou viver a salvação se eu não creio, se eu não aceito? Isso me torna um cristão natural, ou seja, de natureza carnal, porque eu não sou guiado pelo Espírito Santo, eu não sou ensinado pelo Espírito Santo. Eu não sou adotado pelo Espírito Santo como filho e filha de Deus. E aí, esse autoconhecimento que a gente explicou ontem, né? Aí a pessoa, ela se vê de uma forma tão boa, mas tão boa, que ela é capaz de dizer para Deus, você é obrigado a me aceitar aí. Mas diz o livro, Desejado de Todas as Nações, é Desejo de Todas as Nações, não, Testemunhos Seletos. O livro Testemunhos Seletos diz que essas pessoas, que o orgulho é tão grande na vida dessas pessoas que elas não têm nenhum arrependimento. Satanás, ele se tornou tão orgulhoso no céu, mas tão orgulhoso, tão vaidoso, que ele não tinha, ele disse que ele precisava ser adorado. Então tem muita gente hoje dentro do cristianismo, principalmente entre os líderes espirituais modernos. Existe tanta gente tão jactanciosa, tão orgulhosa, tão vaidosa, que elas se colocam no lugar de Deus. E elas são veneradas pelos membros de sua igreja. Tanto é que muita gente, quando essas pessoas se escandalizam, ou elas trazem um escândalo para a igreja, essas pessoas perdem a fé. Se ele que era assim fez isso, então quem sou eu? Então essas pessoas são um estorvo ao evangelho. Cuidado, porque a mensagem de ontem, você pode pensar, uma mensagem xoxa. Nada a ver. Não existe mensagem xoxa aqui, porque tudo aqui é do Espírito Santo. É ele que coloca em minha boca as mensagens. Tanto é que eu não escrevo nenhum sermão.
eu permito ao Espírito Santo colocar palavras na minha boca. E o Espírito Santo está dizendo hoje para mim e para você que existe diferença entre cristãos e cristãos. Cristãos naturais e cristãos espirituais. Os cristãos naturais, do verso 14, não aceitam as coisas do Espírito Santo. Não aceitam as coisas de Deus, não aceitam as verdades de Deus. E para piorar, tem muita gente que ao pegar a palavra de Deus, ele está torcendo a palavra e distorcendo os ensinos de Deus para caber em seus próprios conceitos. Você vai encontrar isso em Judas explicando justamente isso. Você vai encontrar isso em 2 Timóteo, Paulo explicando isso. E a gente vai encontrar em Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, onde ele deixa claro que existe muita gente hoje trazendo vergonha ao cristianismo, justamente por distorcer a verdade de Deus. Cristãos andando segundo a carne, segundo as paixões mundanas, e ensinando doutrinas e heresias, mentiras em nome de Deus. Essas pessoas, essas sim são pessoas que pecam contra o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo diz que é sim, é sim. Se o Espírito Santo diz que não, é não. E toda vez que eu distorço a Bíblia para caber nos meus conceitos, então eu não sou filho de Deus, eu não sou guiado pelo Espírito Santo, não sou ensinado pelo Espírito Santo, eu sou carnal. Cuidado com os ensinos, cuidado com o que você anda assistindo na televisão, cuidado com o que você anda assistindo no YouTube, cuidado com o que você anda assistindo nas redes sociais, porque existe muita gente levando você para a mentira e para rejeitar a verdade de Deus. Quem é carnal não aceita. Ora, se ele não aceita, ele não crê. Se ele não crê, ele não é adotado também como filho de Deus. Bem? Aí no versículo 15, eu quero concluir essa mensagem, parece que não vai dar para concluir ainda hoje. Deus tenha misericórdia de nós, né? Versículo 15 está escrito aí, capítulo 2, versículo 15. Versículo 15 está escrito: porém o homem espiritual, aqui eu quero resumir com uma palavra: ele é irrepreensível, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é puro. Por isso ele é amado, por isso ele é um atrativo, por isso ele consegue ser uma luz àqueles que estão nas trevas. E o versículo 16, né? Paulo está perguntando aí, quem tem a mente do Espírito Santo? Eu diria que a resposta está no versículo 13. Leia o versículo 13 comigo. Disto também nós falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas as ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Conferindo o que é espiritual com o que é espiritual. E rejeitando o que é carnal. Ah, Renivaldo, mas eu preciso trabalhar, eu preciso estudar. Não estou dizendo que essas coisas são erradas, não, de jeito nenhum. Elas não são, é prioridade. Jesus Cristo foi quem disse, em Mateus, Jesus Cristo disse que aquilo que ocupar o primeiro lugar em meu coração, disso a minha boca vai estar cheia. Eu vou falar do que o coração está cheio. O teu coração está cheio de quê? Está cheio do Espírito Santo? Então você vai comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Você vai ser uma pessoa totalmente espiritual. Você vai estar andando no Espírito Santo, meu irmão. E ao andar no Espírito Santo, agora você entra na mente do Espírito Santo. E o Espírito Santo entra no teu coração, na tua mente. E agora vocês são um. Nós somos um com o Espírito Santo. Além de sermos ensinados, agora tudo que a gente faz com base, a gente faz com propósito espiritual. A nossa base é espiritual, o nosso propósito é espiritual. Então se eu vou namorar, meu namoro vai ser para a glória de Deus. Meu namoro é espiritual. Se eu vou trabalhar, eu vou cuidar para que o meu trabalho eu glorifique e exalte a Deus. Então eu sou espiritual no trabalho. Eu não vou perder tempo ficando ouvindo Roberto Carlos, Gretchen, Xuxa, seja quem for, dessas músicas mundanas, não. Ah, Renivaldo, mas meu vizinho toca o dia inteiro. Ele toca, você ouve se quiser. Meu vizinho pode botar a música que quiser.
no meu computador, quando eu abro uma página, lá está música espiritual. Eu estou lendo, eu estou vendo um filme, eu estou assistindo uma série. No fundo lá tem uma música espiritual. E quando aparece música da série, eu procuro avançar. Não sou melhor do que ninguém, eu já disse a você. Talvez eu seja o pior dos pecadores. Como Paulo disse que ele era o pior dos pecadores, talvez eu seja o pior. Talvez eu estou pregando para você, eu disse na mensagem anterior, antes de ontem, né? Que eu preciso mudar. Porque às vezes eu prego uma coisa e estou vivendo outra. Eu preciso parar de ser hipócrita. E quem é que tira essa hipocrisia do meu coração? É o Espírito Santo. Para isso eu preciso ser espiritual. Agora Paulo vai dizer que a gente tem a mente de Cristo. Quem é que tem a mente de Cristo? Também a resposta está no versículo 13. Versículo 15, versículo 13. Versículo 16 e versículo 13. A resposta do versículo 15 está no versículo 13. E a resposta de que tem a mente de Jesus Cristo também está no versículo 13. Porque no versículo 16 ele diz: quem conheceu a mente do Espírito Santo? Aquele que compara coisas espirituais com coisas espirituais. Aquele que anda no Espírito. Aquele que vive no Espírito Santo, esse compara o que é espiritual. Esse é o espiritual. E infelizmente, eu digo a você, sinceramente, não vejo esse texto sendo uma realidade dentro do cristianismo moderno. E eu falo da minha igreja, eu falo do cristianismo em geral. Ou você tem visto? Você com certeza, a sua igreja, todo mundo é espiritual. Ninguém fala mal dos outros, ninguém faz fofoca, ninguém pega coisa dos outros, ninguém é desonesto, todo mundo paga o que compra, né? Paga o que deve. Aleluia, tomara que sim. Agora, se não, vamos pedir agora ao Espírito Santo que faça esse milagre na gente. E arrancar de nós essa natureza má, que gosta de falar dos outros, que gosta de picuinha, que gosta de pecados acariciados, que gosta do mal e que valoriza o mal. Vamos pedir o Espírito Santo agora. Você quer pedir o Espírito Santo comigo para que ele arranque da gente todo o mal e nos dê a vida eterna, nos dê o que é espiritual, nos torne homens e mulheres espirituais? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai. Esse texto é tremendo, Senhor. Poderíamos até gastar um pouco mais de tempo aqui analisando melhor essas mensagens. Mas, por favor, Senhor, nós já sabemos qual é o nosso problema. Nosso problema é que a gente é natural, a gente não é espiritual. Então, por favor, Senhor, queremos hoje nascer do Espírito. Queremos ser espirituais. Queremos que a nossa mente, o nosso coração sejam preenchidos de coisas do Espírito Santo, porque nossa boca precisa, Senhor, viver e falar e discutir coisas espirituais, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Tenha misericórdia de nós, Senhor, converte o nosso coração e arranca de nós toda a picuinha, toda maldade, toda fofoca, toda inveja, todo ciúme, todo ódio. Dá-nos um novo coração, Pai, para que a gente seja de fato e de verdade espiritual e que a gente tenha de fato e de verdade a mente de Jesus Cristo. Por favor, Senhor, ajude-nos hoje a conhecer mais o Espírito Santo, a viver no Espírito Santo, a ser transformado pelo Espírito Santo. Cura a gente agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.